Vamos lá, agora ao lado de vocês. Fiquem à vontade, elas esperam também, vão anotando coisas e depois a gente... Você que vai falar, Dê? Sim, eu acho que foram vários os pontos levantados aqui, interessantes, cada um daria um podcast sozinho. Tá. Eu vou chegar nesse ponto que você comentou, Dani, mas primeiro eu vou começar pela Dagmar, porque eu acho que ela trouxe questões bem pertinentes, bem interessantes, mas rapidamente, só para o pessoal não ficar meio boiando, eu entrevistei uma ex-consteladora familiar no meu canal. Você disse então que é uma pseudo-consteladora, né? Ela não deveria ter tido então, na sua percepção, uma boa formação, e que trouxe coisas muito controversas, muito problemáticas. Que não está na obra de Bert. Que não está na obra de Bert. Então tá. Então, se vocês conhecem uma ex-consteladora que estudou Bert, que quiser dar entrevista pra mim, as portas estão abertas. É só me procurar lá no Instagram. Tem que ser ex? Você só gosta de ex? É porque o ex traz uma perspectiva que não é essa tão romantizada de quem tá ali dentro defendendo com unhas e dentes, que tem seus vieses também. Obviamente, existem vieses de quem sai de uma linha de pensamento. Eu não tô dizendo que sejam pessoas sem vieses, mas é interessante também a gente ouvir pessoas que estiveram ali dentro, naqueles grupos, tiveram essa prática e não foi tão bonitinho e redondinho quanto vendem por aí. Então, um pouquinho essa perspectiva, é a gente mostrar o lado sombrio das pseudociências e também de seitas no meu canal. É um pouquinho essa pegada. Mas começando pela Dagmar, eu acho que é muito importante, Dagmar, a gente pensar em algumas coisas que você trouxe aqui. E eu peguei uma fala sua que eu acho que ela abre bem a minha reflexão inicial, que é: será que todo mundo está iludido? Será que tanta gente está enganada? Até a Anitta, né? Não é possível, até a Anitta está enganada. E a resposta é que sim, muitas pessoas podem estar muito enganadas sobre vários assuntos. Desde acreditar que a Terra é plana, e boa parte da humanidade pensava desse jeito lá atrás, mas para trazer um exemplo um pouco mais recente e dentro da medicina, que é a sua área, por quase 2 milênios, tratamentos foram feitos, chamados sangria, para ajudar pessoas que estariam doentes porque seus fluidos corporais estariam desequilibrados. Você deve conhecer um pouquinho isso aí do seu curso, história da medicina e tudo. Então a sangria foi utilizada até ali perto do século XVIII, se não me falha a memória, e só nessa época, depois que a ciência então emergiu, que testes mais rigorosos foram feitos, entenderam que cortar as pessoas para deixar os seus fluidos vazarem, para tentar reequilibrar essas supostas energias corporais ou fluidos corporais, não adiantava de nada para ajudá-las nesse processo de cura. E, pelo contrário, aumentava a taxa de mortalidade. Ainda assim, por cerca de 2.000 anos, tivemos terapeutas, médicos aplicando o procedimento bastante convictos de que aquilo ali estava ajudando. E vários pacientes que se recuperaram de seus problemas e atribuíram o mérito daquilo à sangria. Então, muitas pessoas podem relatar que tiveram um alívio depois de fazerem uma sessão de constelação familiar, que se conheceram melhor e que estão melhores, mas talvez não tenha sido por conta da constelação familiar. Pode ser um efeito placebo? Pode ser um placebo, pode ser uma coincidência. Por exemplo, tratamentos concomitantes. No seu livro, inclusive, tem um caso em que o paciente estava fazendo psicoterapia, tomando medicamento e fez a constelação familiar. Como atribuir o mérito à constelação e não aos outros tratamentos? Esse é um ponto. Existe também a regressão à média, que é um fenômeno muito importante na medicina. As pessoas buscam ajuda quando o problema está estourando, ou seja, quando os sintomas estão lá no alto. E aí podem procurar, por exemplo, uma constelação familiar. Só que, normalmente, o problema não fica sempre no talo, naquela fase aguda. Muitas vezes, por exemplo, durante uma gripe, a gente tem aqueles dias ali de febre, dor de cabeça, aquela coisa toda, depois gradativamente os sintomas vão baixando. Ou mesmo uma pessoa com depressão pode ter uma semana muito ruim, muito difícil, e depois, sem fazer muita coisa diferente, ela pode ter um abrandamento daqueles sintomas. Se ela procurou a constelação familiar naquele momento, depois que os sintomas estavam no pico e naturalmente, por conta própria, iam melhorar, ela pode acabar atribuindo o mérito daquilo à constelação familiar. Aqui são só 2 exemplos, tá? Mas tem várias outras possibilidades para a gente entender por que as pessoas acreditam que a constelação está ajudando, nesse cenário hipotético que a gente defende que não ajuda nada. Pode até ajudar um pouquinho em alguns casos, depois eu volto lá, mas em geral a gente defende que é uma pseudociência que não tem contribuições para a saúde mental, que é a minha área especificamente. Então as pessoas, em geral,
podem sim estar iludidas. Eu trouxe exemplos só para a gente problematizar um pouquinho isso aí. O segundo ponto, quando você traz a formação do Bert Hellinger, é muito curioso, eu brinquei, né? Parece um combo, porque a maior parte daquilo que ele estudou ao longo da vida dele é considerada pseudociência por nós. Você falou da terapia primal, você falou da psicanálise, ele até mesmo bebeu um pouquinho de religião, espiritualidade, como a Dani colocou, quando ele viveu com o povo Zulu, que tinha a crença nos espíritos ancestrais, Sim. aqueles avós, Isso. bisavós, que teriam uma influência espiritual para ajudar as pessoas vivas hoje em dia. Então, não sei até que ponto isso pode ter inspirado ele a pensar nesses campos mórficos que registram informações sobre os antepassados e estariam influenciando na vida atual. Depois a gente pode voltar nisso, que eu sei que também o Paulo quer falar um pouquinho a respeito disso. Então, é muito curioso porque quando a gente avalia a solidez de uma teoria, a gente, entre outros critérios, observa com quais outras teorias ela se conecta, ela dá match, tem uma compatibilidade. E a gente não vê nenhuma teoria sólida dando match com a constelação familiar. A gente vê a constelação familiar se conectando com coisas que são tipicamente classificadas como pseudociências pelos filósofos da ciência e por teóricos que estão dedicados a estudar esse tipo de assunto. Então a formação do Bert Hellinger já é por si só muito problemática. E não tem as pesquisas rigorosas. Ele não fez pesquisa científica, ele não avaliou nada de forma tão rigorosa assim. Ele usou a percepção dele, as observações dele, feedbacks daquelas pessoas que participaram das constelações. Se estão havendo pesquisas agora, eu sei que estão, né? Eu até li um estudo eu acho que é o melhor estudo em constelação familiar, que é a revisão sistemática do Barnett Teed e colaboradores de 2021. Eu vi que são pouquíssimos estudos, mas que legal que tem gente investigando para ver o que funciona, o que não funciona, o que pode ser perigoso também, que é um ponto que eles tocaram nesse assunto, mas depois a gente conversa sobre as evidências, que é um tema bem problemático também, mas que é um ponto legal que vocês estão abertos a isso, procurando algum tipo de investigação um pouco mais meticulosa. E aí, para finalizar, e depois o Paulo falar um pouquinho, eu queria comentar, quando você traz esses relatos, Dagmar, interessantíssimos de informações que apareceriam ali durante as constelações e tudo. O Paulo já cantou a pedra aqui um pouquinho, né, que parece algo meio esotérico, meio místico, e a Daniele comentou que tem um pouco de espiritualidade, ou pessoas que pelo menos buscam essa espiritualidade nessas sessões. Num artigo de 2023 da Júlia Gimesi, que é uma pesquisadora húngara, ela faz uma análise crítica da constelação familiar e conclui, entre outras coisas, que ela é muito mais uma proposta esotérica do que uma proposta científica. A gente pode voltar um pouquinho nesse tema depois, mas foi outro ponto que vocês trouxeram. E para finalizar, existem muitas maneiras de se estudar um mesmo fenômeno, como você colocou, Daniele. A ciência de vocês e tudo. Agora, o que a gente talvez tenha mais interesse, e eu acredito que vocês compartilham isso com a gente, é que existem caminhos que são mais confiáveis do que outros para a gente ver o que funciona e o que não funciona. E é curioso porque o pessoal da psicanálise tem hora que fica chateado com a gente também, quando a gente fala de cadê umas pesquisas mais robustas para provar esse inconsciente psicodinâmico, essas lembranças recalcadas que voltariam na forma de xistes, de sonhos, de lapsos, etc. Poxa, mas aí você está tentando colocar em números coisas que não são quantificáveis. Não dá para observar essas coisas. Desculpa, mas para mim isso é desculpa. Para mim isso é uma tentativa de sair pela tangente. Nós já temos métodos muito rigorosos para avaliar coisas como respostas inconscientes. Você consegue, num laboratório de neurociências, detectar alteração de contração de pupila. Contração de músculos dessa região aqui quando a pessoa está se sentindo ansiosa e nem está percebendo isso. Isso não é análise de microexpressões faciais. Deixemos isso claro porque é outra pseudagem por aí também. Né? B3, 4CS. Cuidado com isso também porque, enfim, não tem boas evidências sustentando microexpressões faciais como método de detecção de mentiras, por exemplo. Cuidado, não é disso que eu estou falando. Mas a gente consegue detectar mudança de condutância de pele, taxa de disparo cardíaco, quais regiões do cérebro estão sendo acessadas durante certas tarefas, lembranças. A gente tem instrumentos psicométricos. Eu desenvolvi no meu doutorado um instrumento que mensura
a convicção que as pessoas têm da existência de seres espirituais. A gente consegue medir fé, crença, tem escalas que mensuram amor, personalidade. Então, por isso que eu digo que, para mim, é desculpa ou é desconhecimento, sabe? Às vezes não é má fé. Talvez a pessoa não conheça toda essa ciência interessantíssima que a gente tem, que avalia coisas que, caramba, podem fazer avançar certos campos. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque eu digo que quando uma coisa não pode ser detectada por nada, pelos psicólogos, pelos neurocientistas, pelos físicos, tipo campo morfogenético, existe uma grande chance de aquilo só existir na cabeça de quem está defendendo esse tipo de coisa.